Lucas Pedrosa. Bem, o Vasco vem numa expectativa até de mudar essa formação, Fernanda. Se a gente for lembrar, por exemplo, do primeiro jogo do Vasco e Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, ele veio com uma trinca de 3 volantes. E foi um jogo onde o Vasco conseguiu equilibrar a partida, que o Ryan até quase fez o gol, que o zagueiro do Flamengo, se eu não me engano, foi o Léo Ortiz, tirou em cima da linha. Então, essa trinca de 3 volantes aí, você pode botar o Jair, o Tietê e o Hugo Moura, ou o Jair na esquerda, ou algo desse tipo, na minha visão, é uma formação que parece equilibrar um pouquinho mais. Não só para conter as subidas do Wesley e do Ayrton Lucas, que são dois laterais muito ofensivos, mas também igualar o meio-campo do Flamengo, que tem Gerson, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Não preciso ficar falando aqui da qualidade desses atletas. E o Garré, sem a bola, ele não ajuda tanto. Ele é um jogador muito mais ofensivo do que, de fato, ajudar sem a bola. Ele não consegue se adaptar nessa equipe. Então o Vasco tem que ter força e poder de marcação. E aí já tem um Verratti, que também já é um cara não tão marcador, naturalmente, né? E o Coutinho também. Tem então, que ter esse respaldo aí, defensivo. Eu acho que o cara ele vai utilizar os 3 volantes para essa partida. Repito aqui, deve ser Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e o Lemos. E Hugo Moura, Jair, Tietê, Coutinho, Nuno e Verratti. O Nuno, inclusive, volta muito mais, tem um papel tático mais interessante sem a bola do que o próprio Garré. Então, por isso, além da forma como ele mudou o Vasco da Gama nessa temporada, acredito que o Vasco vai vir assim nesse jogo. O Nuno é um jogo. acontecimento do Vasco muito em bom 2025. Jogador. Muito bom jogador. Um jogador que não precisou de adaptação, o que é raro no futebol. A régua, se for o Nuno, vai estar todo mundo sendo cobrado, porque ele chegou, pegou a camisa e jogou. É o tipo de jogador que você contrata e você fala assim, valeu cada centavo que eu paguei nele. O Vene Casagrande. E aí a gente já tá vendo aí o Carille, é uma opinião do Pedrosa, ainda não é. Nenhum dos dois aqui estão cravando esse time, ok? Eles estão tentando imaginar, levando em consideração que eles conhecem tanto de escolhas dos seus treinadores, características, o quem já foi poupado, os próximos confrontos e tudo mais. E aí, o que é? Tá explicado? Ih, vou terminar de falar. Cadê? Cadê o doce? O doce do amigo do Vene Casagrande. Ah, ele explicou? Ele explicou. Tem vídeo? Cadê? Pô, ele foi bem na resposta, cara. É um pastel doce de Caldas da Rainha. Mengão 2-0. Me chamo Renato. Olha o Renato aí. Montetai, será? É, eu pronunciaria olha, assim. o que é isso aqui? Queijo de queijoada de queijoada? Queijoada é queijoada de que tá escrito? É. Queijada. Tem um Queijada. tem aqui meu negócio. Queijada de requeijão. Qual que você comeria aí, Pedrosa? Eu vou bolo te falar. de Berlim. Bolo de Berlim deve ser bom. Bolo de Berlim me parece ser bom, hein? É tipo um sonho. Ai, vou usar essas piadinhas bola agora, de Berlim, na verdade, é bola de Berlim. É bola de Berlim. E tem ela de chocolate. Berlim é o creme branco. Sim. O Berlim é o creme... veneno comeria nenhum, né? Eu comeria confesso esse. que não me apetece tanto. Comeria esse. Nem indo a Portugal? Nem indo a Portugal, Provar? não me apetece. Provaria, mas... Nossa, água na boca, forte. Traz o inhame pra ele. É isso. Um bacalhau. Ô, Benê, olhando aí. Ai, tá vendo? Já irritou. Tava todo mundo de bem aqui. É Páscoa, a gente gente. tava bem, Na você Páscoa irritou é os o quê? outros. Bacalhau, eu não tenho culpa. Já irritou a pessoa. Olha lá a cara dele. Já tá irritado. Ô, Vene Casagrande, olhando esse meio de campo, um combate aí, o Vasco vindo com três caras, mais pensando em 3 volantes, né? Bem que a gente imagine que o Tietê pode, em vários momentos, não ser esse cara, pela movimentação que ele tem, a leveza que ele tem, mas ele é um volante. Aí a gente tá trabalhando com o Vasco aí na especulação do Pedrosa, o que ele acha que pode ser. E aí, como vai ser esse combate com esse meio de campo com o Flamengo, o Vene Casagrande? Fernandinha, projetando esse clássico de amanhã, brincadeiras à parte, o último jogo do Vasco da Gama diante do Ceará, a gente pôde ver uma saída de bola horrível do Vasco da Gama. E olha que o Ceará nem fez uma pressão muito forte, tal como faz o Flamengo, que é uma das virtudes do técnico Felipe Luiz. Uma marcação sob pressão muito intensa. Então, se o Vasco da Gama pecar desse jeito, como pecou diante do Ceará contra o Flamengo, vai ser cruel. Porque com certeza o Flamengo vai conseguir roubar uma bola ali e vai levar cada vez mais perigo. Então, independentemente de quantos volantes ele colocar, e eu começaria com 3 volantes, que eu acho que é a melhor maneira de você tentar combater o forte meio de campo do Flamengo, eu começaria com 3 volantes, mas o Carille precisa melhorar a saída de bola do Vasco da Gama, porque com certeza o Flamengo vai tentar tirar proveito disso. Então, eu acho que não importa quantos volantes, o que você tem que melhorar é a forma como você vem jogando.
Porque não adianta você ter 2, 3 volantes e você ter esse problema grave diante de um forte rival que é o Flamengo. O Flamengo, inclusive, eu acho que é favorito para esse duelo, por conta do momento, Você obviamente. acha, Vene? Eu acho, é o favorito, isso aí é inegável. E também por conta do elenco, porque no segundo tempo, o Vasco da Gama vai ter poucas opções para poder substituir a altura. Então, já o técnico Felipe Luiz tem, vamos lá, se ele começar com o Michael, ele vai ter o Cebolinha. Se ele começar com o Juninho, ele vai ter o Bruno Henrique. Ou se ele começar com o Bruno Henrique, ele vai ter um Juninho, que também é um jogador extremamente intenso. Aí, vamos lá, para o meio de campo. Se ele começa com a Arrascaeta no banco, entra no segundo tempo. Tem o Pedro também, eu tinha esquecido do Pedro, que deve ser reserva. Então, assim, o elenco do Flamengo faz com que o Flamengo chegue ainda mais favorito para esse duelo. Eu acho que o banco do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco, assim como o time titular é muito melhor do que o do Vasco, mas o Vasco já sofreu desse mal mais vezes em outros momentos. Tem Adson, que é um jogador que poderia ser titular, Ryan, que é um jogador que quando entra vai bem, Payet, que também mal ou bem, apesar de estar... Quando entra legal nos minutos que ele entra, e aí fica Matheus Carvalho, tem um Pumita Rodrigues, que é um bom jogador. Aí, nesses dois últimos, peca um pouquinho. Mas as 3 primeiras substituições e o próprio Garré, que vinha sendo titular. Inclusive, o Vasco, se você parar pra pensar, é claro que assim, não dá pra comparar o banco, né? E eu entendo quando você fala do favoritismo, você leva o banco porque é muito diferente. Mas o que o Pedrosa quer dizer é que, pelo que ele já passou nos 2, 3 últimos anos de banco, isso aí eu concordo com hoje você, ele tá até feliz da vida. Sem sombra de dúvida. Inclusive, nos 2 últimos jogos, me corrija se eu estiver errada, o Vasco cresce muito ali, tentando correr atrás do resultado no final do jogo por conta do Adson, do Ryan. Inclusive, ele entra e marca um gol no momento que o Vasco estava sufocado, que estava até vencendo, mas não era um placar ajustado. Foi esse jogo que o Ryan marcou? Ceará. Foi contra o Ceará. Alex Teixeira, Ryan, Adson e o... Quem foi que entrou também? Jair. E o Jair entrou, que deve ser titular, né? Inclusive, eu arrisco dizer que se não fosse o bom momento desses jogadores que chegaram, com certeza o Adson voltaria mais rápido e estaria aí jogando como titular na base forçada, digamos assim. Ele não tá 100%. Exatamente. Exato. Mas eu acho que se ele tiver, é ele, não? É ele. Eu acho ele também. dá outra dinâmica pro time. Inclusive, quando ele se machuca, o Vasco muda a sua rota no ano passado. Rendimento. Olha o meu fogão, vai encarar o Galo. Boas recordações. Saudades daquele time. São Paulo também era. Qual é, Pedrosa? Para de ser estraga prazer, cara. Tá vendo? Pô, nada a ver fazer isso com a menina, pô. 2 ridículos. Tá renovando Botox todo mês, segundo ela aí. Eu tenho que aqui como é que eu tô? Aqui, ó, isso aqui sabe como é que chama isso aqui? Botafogo. Renato Paiva. O Santos ganhou do Galo. Se o Botafogo não ganhar do Galo... Um confronto que traz ele. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês, mas antes da gente ver a última notícia aí, deixa o like pra fortalecer. Se você foi novo aqui no canal, se inscreva, deixe seu comentário, a sua opinião. Vasco e Flamengo amanhã, jogo difícil para o Vasco da Gama. Vocês estão confiantes na vitória do Vascão amanhã? Olha, não sei não, hein? Deixa aí o seu comentário, o seu palpite, o placar para esse jogo. O Vasco não deve contar com o Payet para essa partida. Ele deve ser aí negociado e não deve permanecer no Vasco. Essa é a informação. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!